Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de renda? Muitas pessoas me perguntam, falam que querem começar a montar uma carteira de investimentos para ter uma renda passiva. Então vou contar aqui para vocês hoje quais são as melhores formas para você conseguir atingir os seus objetivos caso você queira ter uma carteira de investimentos que vá te gerar uma renda. Bom, vou falar aqui de 3 formas que você consegue ter uma renda na sua carteira de investimentos. A primeira delas são os fundos imobiliários. Você com certeza já ouviu falar por aí dos fundos imobiliários. A segunda são as ações, boas pagadoras de dividendos, e depois vou explicar aqui para vocês como que você pode encontrar as melhores alternativas de empresas que pagam bons dividendos. E a terceira opção são títulos de renda fixa que pagam juros periódicos. Também vou explicar um pouco mais sobre isso aqui para vocês. Bom, mas antes de você de fato optar por ter uma carteira que vai te gerar uma renda, você precisa entender se esse de fato é o seu objetivo. Porque às vezes, se seu objetivo for aumentar o seu patrimônio, nem sempre uma carteira que vai estar ali te gerando bons rendimentos, na parte de dividendos, vai ser a melhor alternativa aí para de fato também aumentar o seu patrimônio. Então são 2 principais objetivos no qual você deve optar na hora de começar a investir. Você quer aumentar o seu patrimônio ou você quer uma carteira que vai te gerar uma renda? Claro que você pode sim ter os 2, mas você tem que entender primeiro com clareza qual é o seu principal objetivo. Bom, então você foi lá e decidiu, quero sim, Amanda, quero ter uma carteira que vai me pagar bons dividendos. E aí a gente tem que fazer outra pergunta. Você precisa de ter um pagamento mensal na sua carteira de investimentos ou não? Será que você quer ter uma renda aí frequente todos os meses ou pode ser uma renda que vai pingar lá na sua conta algumas vezes durante o ano? E agora eu vou te explicar o porquê que eu estou perguntando isso. Para ter uma renda todos os meses, você deve optar ou pelos fundos imobiliários, que pagam os dividendos mensalmente, ou por uma carteira de títulos de renda fixa. Aí a gente vai casar ali as datas dos pagamentos de juros dos títulos de renda fixa, para que a gente monte uma carteira com vários títulos que vão pagar ali, às vezes trimestralmente em datas diferentes, e a gente consegue sim ter uma renda mensal com títulos de renda fixa. Mas e por que não as ações? Tem muita gente que me pergunta sobre ações falando que quer dividendos mensais. As empresas, elas vão pagar ali, distribuir os dividendos de acordo com os seus resultados. Então a gente não tem uma certeza de quando nem quanto a empresa vai pagar. Tudo vai depender do resultado que ela está tendo. Então, se ela estiver ali em um bom momento, ela possivelmente vai pagar um dividendo maior. Mas ela vai escolher, ela tem o direito de optar ali, dentre algumas regras, quando que ela vai pagar aquele dividendo. Então, não tem como a gente investir em uma empresa contando com uma data específica que ela vai pagar. Então ela vai divulgar o resultado dela, a partir daí ela vai divulgar quanto que ela vai e se vai pagar o dividendo e vai colocar uma data ali na qual ela vai distribuir de fato aquele dividendo que vai pingar na sua conta. Como fazer uma boa escolha dentre cada uma dessas opções? Vamos começar aqui falando das empresas. Se você quer investir em uma empresa boa pagadora de dividendos, você deve olhar para aquelas empresas que já são consolidadas, porque aí nesse caso, se uma empresa já é consolidada, ela tem maior propensão de fato distribuir os lucros que ela tem ali na operação dela, porque ela não precisa de fato de investir tanto recurso do que ela está tendo ali de lucro na própria operação, porque ela já está consolidada no mercado. Então você olha para aquelas empresas consolidadas e de setores aí mais resilientes, que não oscilam tanto. Assim a gente tem uma maior previsibilidade e consegue entender aí que a empresa pode sim ser uma boa pagadora de dividendos. E agora, os fundos imobiliários, o que a gente tem que avaliar?
A gente sempre olha vários indicadores dos fundos imobiliários, além de olhar em qual segmento que ele está inserido, que isso é extremamente importante, né? Se é um fundo de logística, se é um fundo de shoppings, se é um fundo de papel. Então, até mesmo dentro dos fundos imobiliários, a gente tem que diversificar o nosso patrimônio dentro ali de segmentos. Mas aí tem momentos em que um segmento vai estar melhor, outro segmento vai estar melhor em outros momentos. Então a gente sempre tem que olhar para esse ponto. E a gente olha também outros indicadores como, por exemplo, o Dividend Yield. O Dividend Yield vai mostrar quanto que o fundo imobiliário tem pagado de dividendos frente ao valor da sua cota. Então, com esse percentual que a gente consegue ter já, né, histórico, a gente consegue ter uma noção de quanto que a gente vai ter ali de rentabilidade, né, de dividendos caindo na nossa conta, de acordo com o que a gente teve no passado e as expectativas que a gente tem para o futuro aí do fundo. Mais um indicador importante para a gente avaliar os fundos imobiliários é o preço sobre o valor patrimonial. Isso eu falo porque a gente tem que entender se a gente está comprando uma cota cara ou barata frente ao valor patrimonial do fundo, né? Então é como se a gente fosse lá comprar um apartamento ou comprar um imóvel, e aí a gente vai avaliar se o que eles estão pedindo naquele imóvel vale mais ou menos do que de fato vale o imóvel, né? Então esse indicador vai nos mostrar isso e é extremamente importante a gente avaliar antes de comprar uma cota de um fundo imobiliário. Aqui na One a gente tem uma mesa de especialistas que ficam o dia inteiro por conta de acompanhar os fundos imobiliários e entender quais são as melhores alternativas para indicar para os nossos clientes. Então, se você tem a vontade de montar uma carteira composta por fundos imobiliários, também te peço para me chamar aqui, que a gente entre em contato para fazer um estudo para você e entender quais são os seus objetivos e o que faz sentido para você nesse momento para a gente poder montar uma carteira de sucesso no longo prazo. Por fim, a gente também tem a opção, como eu disse, de montar uma carteira com títulos de renda fixa. Nesse caso, né, quando a gente vai investir em um título de renda fixa, tem várias coisas que a gente tem que avaliar, que eu não vou entrar muito aqui no detalhe, né, mas principalmente o risco daquela empresa, porque quando você compra um título de renda fixa de crédito privado, principalmente, você tem que entender que nem sempre você vai ter uma garantia, né, então você vai ter que ter clareza de qual risco que você está correndo antes de investir em um título. Mas bom, decidindo que aquele título faz sentido, se o seu foco é ter uma renda, você tem que ver qual a periodicidade que aquele título vai pagar, né, os juros, e além disso você tem que ver quais são os meses em que ele vai pagar, porque aí você pode juntar um título que paga ali em determinados meses com outro título que paga em meses diferentes e assim conseguir montar uma carteira que vai atender ao que você está buscando. Amanda, você falou aqui um tanto de informações, eu estou um pouco perdido, não sei o que é melhor para mim. Bom, se você quer ter uma carteira de renda, você de fato vai ter que entender quais são os seus objetivos e diante de todas essas opções, que a gente de fato tem muitas opções no mercado, você vai ter que sentar e avaliar qual delas vai encaixar melhor para que você tenha aí uma carteira de acordo com o que você está buscando. Então, se você quer ter essa carteira, me manda uma mensagem aqui que eu estou à disposição junto com todo o time de especialistas aqui da One Investimentos. E se tiver dúvida, você já sabe, é só falar aqui comigo e continue nos acompanhando nas outras redes sociais. Obrigada e até o próximo vídeo.